Pronto, Salete. Boa noite, a mais um Serra Negra na Roda. Essa semana, num dia e hora extraordinário, nós vamos falar hoje sobre segurança pública. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a Marina Risse, que é recém-eleita do Conselho Comunitário de Segurança de Serra Negra. A Marina, ela toma posse agora em maio, né, Marina? E ela já faz parte do conselho hoje como vice-presidente. Boa noite, Marina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. Boa noite para vocês pelo convite. É uma satisfação para mim estar aqui. Obrigada. Eu vou começar perguntando para você, assim, essa semana a gente teve aí 2 assaltos no dia só, em uma cidade pequena como Serra Negra, isso causa um alvoroço, e a polícia teve uma ação eficiente, que as pessoas elogiaram, e algumas pessoas comentaram nas redes, comentaram essa eficiência, mas comentaram também que a crise econômica é uma das causas do aumento da violência, dos assaltos. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, desse a sua opinião, a sua avaliação sobre esse episódio. Eu costumo dizer que nós, em Serra Negra, você também me disse isso quando a gente conversou, que nós somos privilegiados. Realmente, Serra Negra é uma cidade tranquila, é uma cidade segura, só que eventos como esse, eles podem ocorrer principalmente por conta dessa questão da pandemia. Mas essa pronta resposta que houve das polícias, eu acho que é um bom sinal. Significa que nós estamos no caminho certo, porque o nosso trabalho no Conselho é o trabalho de evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? O Conselho de Segurança, ele é um elo entre a população e as polícias. Depois eu explico um pouco mais sobre o Conselho, mas a nossa polícia civil, militar e municipal foi, assim, a atuação deles foi brilhante, eles estavam concatenados, né, eles estavam muito bem interligados e conseguiram fazer a apreensão do menor, né, porque tinha um menor no assalto da joalheria, e a prisão do maior, porque foram encontrados 2 suspeitos, né, um preso e o outro apreendido, porque se trata de um menor. Então, assim, a nossa polícia é eficiente, atuante e está muito bem engrenada, né? Eu acho que o episódio mostra isso. Só que a sociedade precisa estar alerta, porque, infelizmente, por conta da pandemia, né, a gente não pode justificar, né, mas, infelizmente, é uma tendência esse aumento e infelizmente, é um sinal desse tempo de crise. E, Marina, a que você atribui essa eficiência? Você acha, assim, que as polícias aqui, elas já vêm trabalhando de uma forma conjunta, ou, assim, ela vem sendo treinada? A que você atribui essa eficiência? Sim, as polícias aqui, elas são interligadas e têm um acesso, um companheirismo. A gente vê isso nas próprias reuniões do Conselho. Deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona o Conselho. Isso. O Conselho de Segurança, ele tem 2 membros natos, são como se fossem 2 membros obrigatórios, que são o comandante da Polícia Militar da cidade e o comandante da Polícia Civil, que no caso é o delegado. Então, esses 2 são membros natos, são obrigatórios em todos os conselhos e estão presentes em todas as sessões, a todas as reuniões. Quando eles não podem participar, eles mandam um representante. O delegado pede para algum investigador, o sargento Rodrigo pede para algum tenente, para algum soldado, e a GCM, sempre que possível, também participa. O apoio da prefeitura junto ao nosso conselho é muito importante e muito efetivo. E esse fala, pode falar. Não, era só para complementar.
Quantos membros tem o conselho? Qual a periodicidade das reuniões? Ele é um conselho apenas deliberativo ou ele é consultivo? Explica para a gente essa formatação, assim, para a gente entender melhor, Marina. Sim, o nosso conselho, ele é meramente consultivo, então, assim, eu costumo dizer que o Conselho de Segurança, ele é aquele elo, né, entre a população, as polícias e até a prefeitura. Geralmente, todo começo de ano, a gente procura, nós tivemos várias reuniões com o prefeito Sidney, né, que entregou o cargo agora para o Elmir. Com o Elmir, a gente ainda não fez nenhuma por conta da pandemia, né? E agora, com essa mudança da diretoria, a gente deixou essa reunião para logo depois da posse. Então, assim que a gente tiver na posse, nós já vamos procurar uma reunião com o nosso prefeito para continuar esse alinhamento, né? Que é muito importante para a sociedade. As nossas reuniões acontecem uma vez por mês. Agora, nós vamos fazer virtualmente, porque as reuniões presenciais estão comprometidas, né? Então, a gente vai seguir aí a linha dos outros conselhos, porque eu também faço parte do Conselho do Idoso e do Conselho da Criança e do Adolescente, e as reuniões estão acontecendo de forma virtual. Então, nós vamos seguir essa linha, as reuniões acontecem uma vez por mês. Nós temos, acredito que 18 pessoas inscritas no nosso conselho, sendo 5 a diretoria, que seria presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e relações públicas e relações com a comunidade. São 5 na diretoria e 18 no total. E essas pessoas, elas são escolhidas como? Elas vêm de que entidades? São de onde? Que organizações? De onde elas vêm, essas pessoas? A diretoria, ela é formada mediante eleição e não tem necessidade de ser indicado, de ter alguém de entidade específica, é de livre associação. Então, assim, qualquer cidadão de Serra Negra pode pedir para participar do conselho, preencher uma ficha e frequentar as reuniões. Para fazer parte da diretoria, aí já tem que ter uma assiduidade às reuniões e aí poder, então, participar, se inscrever uma chapa, porque pode haver eleição. Mas como a população não participa muito, geralmente é feito por aclamação, porque não chega a ter 2 chapas, né? É difícil a gente conseguir as pessoas que queiram desprender um pouco de tempo para ajudar a si mesmo e a população, como um geral. Então, só continuando esse nosso bate-papo, assim, por exemplo, eu tenho uma sugestão sobre segurança pública, como é que eu faço para passar essa sugestão para vocês do Conselho? Assim, é possível fazer isso daí? Pode participar de uma reunião, pedir, né? Assim que a gente tomar posse, eu já vou colocar no Facebook, nós temos Facebook e Instagram, o dia da próxima reunião, a pauta, e quem quiser comparecer, pode entrar no dia da reunião, pode entrar em contato comigo ou com qualquer um dos nossos membros da diretoria. A gente é sempre aberto ao diálogo, à conversa, porque a gente precisa se unir. O lema do Consegue é juntos somos mais fortes, e realmente é isso mesmo. Então, a gente precisa da participação da população, é muito importante. Maria... Vai, Salete, fala você, sua vez. Que ela está falando, assim, teria alguma ação que o Consegue fez, assim, ou ela sugeriu, e que você pudesse citar, assim, para as pessoas entenderem, assim, olha, a gente pode ajudar nesse sentido? Alguma iniciativa, alguma sugestão do Consegue? Olha, tem muita coisa, por exemplo, em relação a ronda nas escolas, por exemplo, foi sugerido, a gente levou para a polícia, isso época antes da pandemia, quando as escolas estavam abertas. Estavam abertas, né? isso, certo. Isso. Então, assim, olha, no Jovino, a gente precisa da ronda escolar tal hora e tal hora, e não do horário que vocês estão indo, porque vocês vão tal hora e tal hora, mas nesse horário não tem problema. Então, assim, são
pequenos ajustes que uma simples comunicação resolve. Porque às vezes as pessoas reclamam, a polícia não vem aqui. Mas você pediu para a polícia ir? Né? Então, esse elo, essa ligação é muito importante e a gente faz isso. A gente faz esse meio de campo. Entendi. Então, a ronda escolar no Jovino foi um exemplo. Ronda rural foi pedido, né, que também é uma preocupação, a questão da zona rural. Então, assim, tudo a gente é conversado, leva para o tenente, passa pelo delegado, a gente faz tudo isso na reunião. E quem estiver na reunião vai participar, vai dar a sua opinião, e aí, em conjunto, a gente toma a melhor decisão. Uma coisa para não só para eu entender, mas para o pessoal entender, assim, não sei se você pode explicar isso daí, seria assim a pessoa ideal para explicar isso daí, mas como é feito, por exemplo, assim, o trabalho da Polícia Militar e o trabalho da Guarda Civil? Eles se sobrepõem, eles são diferentes, eles são conjuntos? Como é que é feito isso daí? Para a gente entender um pouco como é que funciona o sistema de segurança pública aqui em Serra Negra. Eles são diferentes, eles não se sobrepõem e eles se complementam. A Polícia Civil, né, a delegacia, não faz a parte ostensiva. Então, a parte da delegacia é mais de investigação, né, que é a questão do delegado, dos investigadores de polícia. Então, aquela parte de boletim de ocorrência, e investigar mesmo. Fazem flagrante, mas aí eles pedem o apoio ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou de ambas, a depender do caso. Então, basta um telefonema do delegado e as polícias estão junto com ele. E, às vezes, o contrário também se faz necessário. Às vezes, a Polícia Militar ou a Polícia Municipal, porque agora a nossa Guarda Municipal é Polícia Municipal. Então, eles também fazem esse pedido e sempre são atendidos. Qual a diferença? Só para situar um pouquinho, Marina, qual a diferença? Você falou que não é mais uma guarda, é uma polícia agora. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra aqui? A polícia, ela anda armada, né? Eles têm armas e a guarda não. Então, essa é uma principal diferença. Já houve época que aqui em Serra Negra havia, depois não teve mais e agora voltou. Entendi. E rotineiramente, então, a Guarda Municipal e a polícia, elas fazem praticamente o mesmo trabalho? Isso. É o trabalho ostensivo, sim. A Polícia Militar tem um trabalho mais abrangente. Por exemplo, quando precisa transportar preso para audiência, se bem que agora também não está acontecendo por conta da pandemia, é a Polícia Militar que faz isso. Mas existe diferença entre as três polícias que nós temos aqui. Entendi. Essas são algumas delas. O delegado talvez saiba explicar melhor, o Bocato, que é o comandante da Polícia Municipal, e o Sargento Rodrigo, que é o da Polícia Militar. Você tem ideia, assim, do quantitativo das corporações, assim? A cidade não é muito grande, né? Não tenho ideia disso. Não tenho. Mas assim, eu posso perguntar e posso mandar para vocês. Não, assim, o número não é tão importante. O importante é a gente saber se esse efetivo, tanto humano quanto material, é suficiente para atender a demanda da cidade, né, na questão da segurança pública. Eu acho que isso vocês discutem no CONSEG, né? Sim, discutimos muito. E eu lembro uma vez, se eu não me engano, era o anterior, porque o presidente anterior que está entregando agora era o Marcelo, e anterior a ele era o Serafim, que trabalha no fórum aqui de Serra Negra. E aí eu comentei que eu achava assim, nossa, Serafim, a gente precisava chegar no secretário de Segurança Pública e pedir 2 viaturas de moto, porque eu acho que Serra Negra, com esse trânsito que a gente tem, a gente precisa de moto e tal. E aí, eu nem lembro quem era o chefe da Polícia Militar à época, ele falou, mas doutora,
moto para Serra Negra, vocês não têm índices criminais que justifiquem, né? Então, aí, o que aconteceu? De tanto a gente bater nessa tecla, a gente conseguiu que a nossa guarda, a atual polícia municipal, tivesse as viaturas com moto, que é muito importante para a nossa cidade, justamente por causa do trânsito que a gente tem na Rua 7 e na Coronel. Elas são mais ágeis, né? Elas se movimentam mais rapidamente, exatamente. Né? Era isso que a gente buscava, né? Inicialmente, eu fui atrás da Polícia Militar, mas aí teve essa barreira, que, no entanto, é uma barreira positiva, uma vez que a gente não tem índice, né, de criminalidade para conseguir do Estado isso, né, e aí a gente conseguiu com a Prefeitura Municipal. E aí, assim, você falou do índice de criminalidade, então eu vou entrar no perfil da criminalidade aqui em Serra Negra. Quais são os crimes, assim, mais comuns? Como é que qual é a sua avaliação, assim, sobre... Aqui a gente tem bastante furto e apreensão de droga, seja para consumo próprio, seja aquele tráfico que a gente chama de tráfico para pagar o vício. Mas aí, como uma quantidade é um pouco maior do que aquela que a pessoa usaria, não enquadra como usuário que tem a prenda abrandada, e aí as pessoas são presas por tráfico, mas elas confessam e dizem que elas traficam para sustentar o vício. Então, eu acho que os piores problemas aqui são esse tipo de furto e esse tipo de tráfico, e não é aquele tráfico que é pego quilos, né? São quantidades pequenas, mas que a pessoa pega para si e para os outros, e aí acaba traficando, e aí são presas e termina com um processo, e enfim. E como você entrega como você entrega o conselho do adolescente, eu vou perguntar assim, qual que seria assim, a solução, ou por que é esse... Porque provavelmente são jovens, né, que sustentam o vício, né? Então, qual que é a sua avaliação sobre esse problema? Como que é esse problema aqui? Como ele pode ser enfrentado? Porque resolvido é difícil. Sim. Certa feita, eu fui indagada quando eu era vice-presidente, né? Então, nos últimos 4 anos, né? Porque foram dois mandatos do Marcelo como presidente, eu de vice. Nossa, Marina, mas que o Conselho de Segurança fica tão enfiado dentro das escolas? E aí eu disse, então, é que nós resolvemos colher segurança hoje. Se a gente não plantar segurança, a gente não vai colher segurança. Então, por isso que o Conselho de Segurança fica tanto enfiado nas escolas, ou ficava, quando as escolas estavam abertas, com palestras. A gente traz a Polícia Rodoviária, bombeiro, os nossos juízes de direito, o doutor Carlos, doutora Juliana, o nosso delegado, doutor Rodrigo Cantadori. A gente faz todo tipo de palestra sobre cidadania, sobre droga, sobre prevenção ambiental. Escreveu ou não leu, o Conseg estava junto com os nossos colaboradores, né? Dentro das escolas, conforme eu costumo dizer, plantando segurança. O Conselho Tutelar, ele atua aí junto com vocês? Não, eles participam de uma reunião ou outra, a participação deles não é obrigatória, a gente às vezes chama, às vezes pede, porque a gente quer eles com a gente e tá à disposição para ficar com eles, porque também é bom andar concatenado com eles também, mas é uma relação que não é muito próxima, mas ela existe, sempre que precisa, tem um diálogo tranquilo com os conselheiros, mas eles não participam, até por conta do tempo deles, apesar de que a nossa reunião é só uma vez por mês, mas não tem essa assiduidade que os outros têm. Marina,
Sou curioso nessas coisas. Você relatou que os casos mais comuns aqui eram os de furtos e de consumo de droga, e tráfico de droga e tal. Você tem ideia de que esses furtos são pequenos, de coisas de pequeno valor, ou são coisas assim maiores, assim, furto à residência? Não, são coisas de pequeno valor, coisas de pequeno valor. Às vezes relacionadas à subsistência. Tem casos de furto em supermercado, porque fala, eu briguei com os meus pais, saí de casa e não tinha dinheiro, e entrei no mercado e peguei as coisas para comer, né? Sim. Então, tem esse também, tem de mulher que entra também, às vezes pega uma bolsa, pega um celular, e fala que não tinha nada para levar em casa, e pega, e só que assim, todos esses que eu estou relatando são coisas que foram resolvidas, né? Porque chegaram até o judiciário e eu, como sou advogada, acabei atuando, então por isso eu fico sabendo. Certo. Quer dizer, não há... O furto né? No furto não há violência, né? Isso. A pessoa subtrai, né? É uma coisa que a pessoa nem percebe, né? Acontece também os furtos em lojas, mas aí geralmente é como a gente costuma dizer, a gente de fora, que vem e aplica golpes, né, nas lojas, enquanto um distrai, o outro tira uma coisa. Isso também acontece no comércio ali, principalmente na Coronel. Mas isso daí, já no caso, não seria nem gente daqui, seria já uma dupla já que age mais profissional, vamos dizer assim, né? Não é. Isso. Até emendando com isso que o Mota perguntou, ocorre isso mais na época de alta temporada, né? Na época que as lojas estão cheias, as ruas estão cheias. Eu vejo ali, que, né, como meu marido tem comércio, eu vejo que isso acontece muito na época de temporada. Agora, na pandemia, o que se registrou, isso no país inteiro, foi um aumento de violência doméstica, violência contra a mulher. Aqui em Serra Negra houve algum aumento? Você sabe dizer se houve um aumento de registro de casos desse tipo? Olha, eu não fiquei sabendo se houve aumento, mas nós fizemos uma campanha, tem uma campanha que tem cartazes espalhados nas farmácias. Às vezes são lugares que elas podem pedir ajuda sem chamar atenção, enfim, tem uma campanha rolando na cidade. Infelizmente, por conta da pandemia, eu não sei esses dados aqui em Serra Negra, mas no Brasil inteiro, tanto violência com criança, tanto quanto a mulher, aumentaram muito com relação à pandemia, né? Depois que a pandemia chegou, infelizmente, porque aí fica todo mundo em casa, né? E os problemas são maximizados. Eu ia perguntar até da violência contra a criança. Aqui também você acha assim, você não tem esse dado Não tem esse dado aqui, se aumentou. Te cortando já, porque no ano passado, um pouco antes da pandemia, um retrasado, aumento de assédio, de violência contra a criança ali, houve, né? Eu acho que em Serra Negra houve uns casos até, né? Um aumento desse tipo. Mas depois, você acha que durante a pandemia isso não teve um crescimento? Não que eu tenha percebido, porque às vezes esse tipo de caso corre em segredo de justiça, então eu não percebi nada. Algumas coisas ficam públicas e notórias, que nem aquele menino que estava preso em um barril, né, em alguma cidade próxima a Campinas, né, essas coisas vêm a público, né, mas assim, aqui em Serra Negra, eu não fiquei sabendo de nada alarmante, não, graças a Deus. Eu tenho aqui uma pergunta que é feita pela Cíntia Marília, nossa amiga Cíntia. É uma pergunta bem abrangente, assim, mas é interessantíssima, assim. Quais ações seriam válidas para a diminuição da criminalidade e não repressão da mesma? É o que o Estado busca em fazer. A gente ainda não tem essa receita, né? O que a gente aposta é realmente na conscientização e na educação, né? Que a gente fala de plantar a sementinha e resolver enquanto é pequeno, porque pau que nasce torto, né?
Agora, eu até antes de a gente começar, eu estava conversando com o Mota e falei de uma matéria que eu uma vez na mesa, que um policial diz o seguinte, que ele não poderia agir nos jardins como ele agia na favela, porque senão ele seria demitido. Qual que é a sua opinião sobre isso? Né? Quer dizer, a abordagem, ela é feita, vamos dizer, aqui em Serra Negra, vamos trazer para o local, em todos os bairros da mesma forma, do mesmo jeito? Eu acredito que sim, eu nunca ouvi dizer que houvesse diferença, até porque a gente tem que levar em conta que Serra Negra é diferente, né? Pelo menos eu acho. Aqui é assim, a gente sempre quer melhor do que já está. A gente está no paraíso, mas quer que o paraíso esteja melhor. Por exemplo, isso que aconteceu na Celes, na joalheria, deixou todo mundo muito chocado. Mas aí veio a polícia e prontamente resolveu, né, a investigação e as ações em curso. Eu aposto e apostaria nisso e acho que não tem... Eu, pelo menos, nunca percebi diferença de abordagem. Se há qualquer tipo de suspeita, eles abordam do mesmo jeito, seja em que bairro for. A Salete lembrou que essa ocorrência de furtos em lojas é mais no período da alta temporada de turismo. Isso me recorda uma pergunta que eu quero fazer a você assim. Serra Negra sendo uma cidade essencialmente turística, que vive do turismo, isso exige de uma atuação diferenciada das polícias, né, na relação à segurança pública. Ou seja, o turista ele vem aqui, ele tem que se sentir que está numa cidade segura, né? E o mesmo ocorre com o cidadão daqui, né? Como é que é essa questão? Assim, vocês conversam sobre isso, assim, no conselho? Nós conversamos sobre isso, a gente tentou, quando o prefeito Sidney assumiu, a gente foi levar para ele a possibilidade da implantação do Detecta, que é um sistema de monitoramento por câmeras, muito bom da Polícia Militar, e ele até manifestou interesse, mas no final das contas não conseguiu fazer essa implantação. A gente sugeriu uma parceria com a sociedade civil, chamar os lojistas, os comerciantes, quem tivesse interesse, para cada um colocar uma câmera, uma para dentro da loja e outra para a calçada, e a gente tentar integrar tudo isso. E isso é uma coisa que nós vamos levar para o atual prefeito na nossa reunião. Eu lembro que quando eu mudei para Serra Negra, uns 8 anos atrás, e mesmo quando frequentava a cidade, assim, uma vez por mês, assim, antes, né? Eu lembro que tinha, assim, no começo, na entrada da cidade, ali perto, acho que da Praça Sesc, assim, cidade monitorada por câmeras, tal, papapá, nunca mais vi isso daí. Esse projeto já existia antes e terminou? E como é que é isso daí? Isso. Se eu não me engano, foi o prefeito Bimbo que inicializou, pode ser que eu esteja errada, tá? Eu não vou garantir que foi ele, mas se foi ele, foi na no primeiro mandato dele, ou então do prefeito que o antecedeu. Mas eu acredito que tenha sido ele. Se eu não me engano, ele colocou 4 câmeras de segurança, no hall da prefeitura tinha as câmeras numa tela grande, numa televisão grande, e esse sistema perdurou alguns anos, mas aí o vandalismo estragou as câmeras, eu acho que a TV pifou, e aí o projeto acabou nisso. E a gente ainda não conseguiu, novamente, porque eu acho muito importante. Câmera é um material de segurança importantíssimo na segurança. Porque ele não só ele identifica, mas como ele inibe também, né, a ação, né? Exatamente, a melhor parte é a inibição mesmo. Perfeito. E não há, assim, o interesse dos próprios, da própria sociedade em
em ajudar nesse projeto? Que não é tão caro, né, isso daí, não é, Marina? Assim, o Detecta é um sistema um pouco mais caro, porque ele é muito abrangente, né? Mas existem outras formas, não precisa ser só o Detecta, né? O que a gente sugeriu é que se os comerciantes se unissem, cada um colocasse uma câmera, a gente integraria essas câmeras ao Detecta. Mas nós vamos nos alinhar novamente para levar esse projeto à baila nesse biênio que tá iniciando. Outra assim, curiosidade minha é em relação a, vamos dizer assim, o mapa da violência em Serra Negra, assim. A gente ficou alarmado com o que aconteceu aqui no centro da cidade, né, na joalheria, na farmácia. Dos bairros, os bairros aqui, eles são, assim, também tranquilos, ou eles têm um outro cenário, assim, de uma mais violento, vamos dizer assim? Eu acredito que existam 2 ou 3 bairros, no máximo, na cidade, que sejam mais movimentados negativamente, né? Digamos assim. Então, assim, e são problemas pontuais, nada que nos preocupe, né? Eu acredito que o que a gente tem é suficiente, né? Não temos grandes problemas nos bairros, não. Tá certo. Outra coisa que a gente sempre ouve assim, falar assim, né, quando está conversando, porque tal lugar ali, atrás da rodoviária, não sei onde, não sei o quê, pontos, como é que o pessoal chama? Os noinhas, é isso, Salete? Você que é jovem, você sabe como é que é a gíria. Ali os noinhas, não sei o quê. Eu pergunto assim, se a gente, as pessoas normais, assim, os cidadãos comuns, sabem onde tem esses pontos de concentração, ou de jovens ou não, a polícia não sabe também que ela não pode também inibir esse tipo de coisas assim? A polícia sabe, até porque tem gente que vem e faz a denúncia para a gente, sabe, né? Nós, a diretoria do conselho, então isso vem para a gente encaminha para eles e eles fazem as assertivas. Mas às vezes eles encontram as pessoas com a droga e às vezes não. E às vezes, se não está com droga, não está com nada, não pode fazer nada. Às vezes acabou de entregar e aí não tem a res, né? O objeto. Então, aí não tem o que fazer. Mas toda vez que é feita uma denúncia, a polícia vai atrás e quando encontra alguma coisa, faz a apreensão. Tinha alguns lugares, por exemplo, como atrás da prefeitura, parece que tinha uma festa lá no Cristo e tal. Agora, na época da pandemia, não tem mais, né? Eu acredito que não tem essas aglomerações, não é isso? Isso. Né? E eu vou mudar um pouco de assunto, vou te perguntar uma coisa. Marina, o Conselho de Segurança, ele tem como atuar de forma que a Serra Negra não tem, por exemplo, uma delegacia da mulher. O Conselho teria como pressionar ou como sugerir, né, que a criação... eu acho que pressionar não é a palavra, mas sugerir sim. Eu achei uma palavra. Até onde eu saiba, existe dentro da delegacia uma sala onde há tanto escrevente quanto investigadora são mulheres, e quando vem esse tipo de crime, isso é levado ali para a sala. Se eu não me engano, é a Silvia, e uma outra que eu acho que agora ela se aposentou. Eu estou vendo a cara dela, eu conheço ela e o filho dela, mas eu não estou lembrando o nome. Mas tem esse atendimento diferenciado. Não é delegacia da mulher, mas tem um atendimento feito por mulheres para as mulheres que chegam com essa questão de violência doméstica, enfim, que precisa mais atenção e que o ideal é que seja atendido por mulher mesmo.
Você acha, então, Marina, que há uma necessidade desse atendimento assim específico aqui na cidade, o número de casos, enfim, essa Eu acho importante em toda a cidade, porque a mulher vai entender melhor a outra mulher, né? Por mais bem preparado que sejam os homens e estejam no cargo, porque tem essa competência, eu acredito que os casos de violência doméstica contra a mulher devam ser, sim, principalmente na delegacia, atendido por mulheres. E aqui em Serra Negra tem esse atendimento. Não é uma delegacia da mulher, mas o atendimento é feito por mulher, sim. Entendi. Pode perguntar. Não, é uma pergunta, assim, mas uma observação, assim, em relação a esses casos de drogas com menores, assim, como você atua na área, é advogada, tudo, você conhece bem essa questão, como que é feito, por exemplo, assim, um menor que é pego com uma quantidade pequena de droga, ou que possa até ser considerado até como traficante, o que acontece com ele, por exemplo, assim, na prática? Explica pra gente, assim, o que acontece com ele? O que acontece é assim, o menor ele não pode ser preso, né, conforme eu disse o que aconteceu com esse da galeria, ele é apreendido, ou seja, ele é conduzido até a delegacia, os pais ou responsáveis são chamados, e aí os pais têm que assinar um termo, e aí a criança vai para casa junto com os pais e abre-se um processo na vara da infância e da juventude. E a depender do grau da infração, esse menor pode ser mandado para casa, como é que chama? Fundação Casa. Fundação Casa. E há casos aqui em Serra Negra, eu já defendi 2 ou 3 menores que passaram alguns meses nessa instituição, infelizmente. Que fica em São Paulo, fica longe daqui, né? São Paulo. E esses, pelo menos, estavam em São Paulo. Você chegou a acompanhar a evolução desses casos depois que eles saíram de lá? O que foi, o que houve? Sim. Um deles eu acompanhei e outros não, porque eu defendi 3. Um deles eu acompanhei, ele chegou, depois de maior de idade, ele chegou a ser preso novamente, e aí ele falou que ele não queria mais isso para a vida dele, e isso tem a ver com droga, né? A maioria é droga, não é nem furto e nada. Pelo menos esses 3 que eu tive os 3 foram droga. Pode continuar. Não, e esse depois pediu para ser internado, depois que ele chegou preso maior de 18 anos, e aí foi para cadeia mesmo, né? Aí ele falou que chega, quis pôr um ponto final e agora está ali. Agora, essa questão da droga, ela está ligada só à educação ou também à questão financeira? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que ela atinge mais adolescentes, crianças de uma classe mais baixa, de menor renda, ou isso independe? Eu acredito que independe, Salete. Eu não vejo diferença nisso também. Infelizmente, tem droga para quem quiser A, B e C, entendeu? Nas classes sociais, isso não tem diferença, não. Ela não escolhe. Sei. Tem uma outra questão aqui da Cíntia, que ela assim, vemos um padrão na criminalidade no município ligado a drogas. Isso não seria uma questão mais de saúde pública e não de segurança pública? O que você acha? Eu acho que são as duas coisas. Só que assim, gente, eu não acho que aqui seja melhor e nem pior do que nas outras cidades. Infelizmente, eu acho a droga o mal dos séculos, né? Principalmente agora, né? No século passado e neste século, eu acho o pior dos males é esse. E você acha que isso tem uma solução, pelo menos para diminuir
essa vontade dessa criançada, dos adolescentes, de experimentar a droga? Tem algum jeito? Porque aqui, eu vou ser bem sincero, me parece que Serra Negra não dá muita alternativa para os jovens, né? É uma cidade que não tem o que fazer, o jovem aqui não tem o que fazer. Então, eu acho que ele cai nessa vida mesmo. Para ele é uma diversão, eu não sei. O que a gente procura fazer e faz muito são palestras com o Dr. Carlos, que é juiz de direito. Então, ele tem uma didática muito legal com os jovens, e aí, além disso, com os jovens, ele também conversa com crianças. Então, é mais importante você plantar a sementinha na cabeça da criança do que do jovem que já começou. E ele costuma dizer que lá no fórum ele está enxugando gelo. E quando ele sai do fórum para fazer essas palestras, é o que ele acha que efetivamente vai fazer a diferença no futuro. Então, não seria o caso, assim, de formar mais pessoas que levassem essa mensagem para a sociedade em geral, mas principalmente para as crianças? Sim, com certeza, com certeza. Aqui nós temos também um programa que chama ProERD, que aí é um programa da Polícia Militar. Antigamente, ele só tinha nas escolas estaduais, não tinha nas escolas municipais, mas é por causa da idade. Se eu não me engano, é no 4º, no 5º ano que a criança tem, é como se fosse uma matéria, eles têm aula uma vez por semana e tem prova, é um policial militar. Aqui em Serra Negra, a gente tinha com a Paula é uma graça, ela ficou anos aqui com a gente, fazendo o ProERD com as crianças. É um programa de excelência da Polícia Militar, e que trabalha muito isso. E no fim do ano tem uma premiação, uma diplomação, os melhores alunos recebem prêmios, é muito legal, e eu acho muito importante esse tipo de programa. E o Conselho de Segurança também faz uma premiação que chama Aluno Destaque, Melhor Aluno, o Rotary também faz, porque é importante a gente dizer que é o estudo que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? E que mantê-los afastados das drogas é o melhor caminho, estimulando através dessas premiações. Então, tanto o ProERD tem uma formatura e depois os melhores alunos ganham um bonequinho de pelúcia do mascote do ProERD, porque eles são crianças. E a premiação do Conselho de Segurança no melhor aluno, a gente faz uma viagem para o Copom, nós fomos para o Copom em Campinas. Então, assim, tem toda uma atividade em torno e tal, então é um programa legal também. É nisso que a gente aposta. Eu não sei se eu estou sendo assim um pouco mais realista, mas, enfim... É importante, eu acho importantíssimo essa questão educacional, claro, né? Fundamental até, né? Claro. Mas eu acho que o jovem também, ele precisa ter um outro tipo de estímulo, que é o estímulo para a própria idade dele. Ele tem o que fazer na cidade, ele tem que se divertir, vamos dizer assim. Eu já observei muitas vezes, antes da pandemia, óbvio, assim, a praça está lotada de jovens ali comprando bebida alcoólica nos bares e bebendo, assim. Não é a droga ilícita, mas é a droga lícita, que é o álcool, né? Que eu acho que isso é outro problema. E eles ali, a diversão deles era ficar reunidos ali, bebendo ali na cidade, entendeu? O que falta para esses jovens também, eu acho, é isso, é uma opção de lazer, uma opção de esporte, uma opção de esperança de vida, talvez, eu não sei. Políticas públicas voltadas aos jovens, né? Isso também faz parte da nossa pauta, sim. Nós vamos trabalhar nesses 2 anos nesse sentido. Eu acho que um exemplo disso são os tais rolezinhos que eles faziam aí, né? Que reúne um monte de gente e tudo. Por que você não faz um negócio desse num ambiente controlado, por exemplo? Faz uns bailes, sei lá, algumas coisas. Já que eles vão se reunir na rua, na praça, atrás da prefeitura, faça isso num lugar mais controlado, pelo menos as pessoas controlam, veem o que eles estão fazendo, né? Não sei,
É uma coisa que eu penso assim. Uma sugestão, claro. Com certeza. E quero deixar o convite para todo mundo que quiser entrar, que quiser participar do conselho. A ajuda de vocês é muito importante, dá uma oxigenada, porque, querendo ou não, são sempre as mesmas figurinhas, né? A hora que, você vê que eu disse que eu estou no Conselho de Segurança, no Conselho do Idoso e no Conselho da Criança. Eu saí do Conselho da Saúde, já me pediram para integrar o Conselho da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque não tem essa disposição da sociedade civil em se empenhar. Então, eu acho que a gente tem que pedir essa ajuda, né? Quanto mais gente que estiver assistindo a gente aqui, procure o Conselho de Segurança da sua cidade. Se você é de Serra Negra, procure a gente, venha conversar, vamos ter um bate-papo, venha nos ajudar a ajudar todo mundo. Aliás, a participação em todos os conselhos é importante, né? Às vezes as pessoas podem achar, não necessariamente o Conselho de Segurança, mas qualquer outro dos outros conselhos. Tem Conselho de Educação, de Saúde, como você falou, até o Conselho de Turismo, porque as pessoas falam muito do turismo. Ninguém nunca participa e tem decisões, às vezes, importantes que diz respeito à vida de todos, né? Sim. Agora, a pauta de segurança pública, esse tema de segurança pública é um tema que afeta, assim, o brasileiro, assim, muito, né? Eu acho que é uma das principais preocupações do brasileiro. Como você falou, Serra Negra não é uma cidade que não tem tanta, vamos dizer, violência, né? Os problemas são menores. Mas o importante é você já preparar, né, para o futuro, né? Lógico, né? Não é isso? Eu acho que essa preocupação porque você tem uma geração saindo, chegando, né, que está vivendo no meio de uma crise econômica, social terrível, uma crise de valores morais também, éticos terríveis. Essa geração pode ser muito pior do que a geração anterior, né? Sim, é uma preocupação, Eu acho que aí é que entraria o engajamento da sociedade ao perceber essa questão. Hoje, pode ser que a situação esteja razoavelmente controlada, a gente viva, né, numa cidade sem muitas preocupações, andar à noite, né, aí na praça, passear, a Salete correr, como ela gosta de correr todo dia, né, sem muita preocupação. Mas quem sabe no futuro, né? Vai saber, né? E assim, a saída da pandemia, ela vai ser um período mais difícil, porque você vai ter uma crise econômica, com certeza, e a crise econômica está diretamente ligada aos índices de violência, né? Então, a gente já vai sair, a saída da pandemia, ela vai ser mais crítica na violência, nessa questão da segurança também, né? Isso, e aí a gente tem que estar preparado, né? Então, por isso que a gente precisa de ajuda, né? Nós temos... Como sociedade civil, eu pelo menos entendo assim, obrigação de ajudar o poder público. A gente não pode jogar tudo nas costas do poder público. A gente tem que fazer a nossa parte. Claro. E você acha, Marina, que é possível assim aumentar a participação das pessoas, assim, não digo assim democratizar, mas ter mais acesso assim aos conselhos, enfim, a todas essas entidades que ajudam assim o poder público? Como que seria possível isso? Nós temos internet, nós temos vários... Eu acredito que sim. Por exemplo, eu já estou colocando o Conselho de Segurança à disposição. Quem quiser pode nos procurar no Facebook, nós temos a comunidade, nós temos a página, enfim, procura Consegue de Serra Negra, né? Temos o Instagram também do Conselho de Segurança de Serra Negra, e aí entre em contato com a gente. E com os outros conselhos também, qualquer conselho que lhe agrade mais, porque é permitida a participação como ouvinte em alguns conselhos que são... por exemplo, o Conselho da Saúde. O Conselho da Saúde é um conselho muito complexo, porque envolve a aprovação de valores que vêm, aonde o dinheiro vai ser aplicado, aonde não vai. Então, assim, as pessoas podem estar lá como ouvinte, mas a gente não pode dar uma abertura muito grande, porque senão o conselho não gira. Mas as portas são abertas para quem quiser lá e participar. A mesma coisa do idoso, porque, assim, Serra Negra é uma cidade que tem muito idoso, e a tendência é isso aumentar
cada vez mais, a preocupação com o idoso aqui também é muito grande e também é importante. Todos os conselhos são importantes e acredito que todos estejam de portas abertas para quem quiser ajudar com opiniões construtivas, porque não é só reclamar e não apontar um caminho. Vamos conversar junto, vamos debater, para daí chegar num denominador comum. Não, eu acho que para esse caso o melhor é isso, ou o melhor é aquilo, né? Por isso que é importante a participação. Com certeza, com certeza. Salete. Estamos terminando aqui quase já, Mota. Já quase no fim. Perguntar assim, você já falou até um pouco sobre isso, mas assim, quais são as suas prioridades na presidência do Conseg? Assim, você já tem uma ideia assim de que você pretende trabalhar? Olha, eu acho que é manter a coesão que já existe e trazer mais parceria. Então, assim, eu já conversei com o meu estagiário, que é estudante de direito, que é jovem, pedi para ele integrar o conselho, conversar com a comunidade no bairro onde ele mora, explicar o que é o conselho, para ver se a gente consegue trazer mais gente, que eu acho que isso é muito importante. Manter o que a gente já tem e trazer um pouco mais, fazer esse elo com os jovens, porque é uma preocupação muito grande. Eu falo que o Conselho de Segurança, ele abrange todos os conselhos, porque tudo tem a ver com a segurança, né? O idoso precisa de segurança, a criança precisa de segurança, o adolescente, né? Nós, enfim, todos precisam. Então, todos os conselhos são importantes, mas o Conselho de Segurança ele tem uma abrangência muito grande, porque ele é ligado a muita coisa, e ele pode estar dentro de todos os conselhos, né? E assim, manter o que já tem e trazer mais coisa e agregar mais coisa. Perfeito. E o que a gente já tem, né? A gente tem campanha de trânsito, que é o Maio Amarelo, e depois a gente dá uma reforçada no fim do ano. Tem gente que não gosta dessa campanha, eu já vou falar, porque a gente para os carros, pede para o cidadão usar o cinto de segurança. Então, assim, os meus meninos andam dentro do carro sempre com cinto de segurança. Eu tenho muito receio, a pediatra do meu mais velho falou assim, gente, um bebê aqui saindo da maternidade, a pessoa avançou num farol que estava vermelho para ela e arremessou o bebê para longe, o bebê estava na UTI, um recém-nascido. Então, recém-nascido tem que sair na cadeirinha, porque vem um louco e fura uma preferencial. Aqui a gente não tem sinal, mas a gente tem preferencial. E as crianças podem ser arremessadas. Então, assim, é uma preocupação que existe, porque o brasileiro ainda reluta muito. E teve uma outra campanha que me chamou muito a atenção também, que o casal percorreu o Brasil inteiro com essa campanha, e que eles falavam assim, nós só tínhamos ela, e nós a perdemos. Ela não queria, ela chorava, nós cedemos, e nós a perdemos. Então, ensinar que criança tem que andar na cadeirinha e tem que andar no cinto de segurança. Isso também é muito importante. Não é porque a cidade é pequena, não é porque você anda devagar, mas você não sabe o outro. E é um hábito, porque depois você não consegue andar sem, né? Você automaticamente, se você ensina desde pequena, a criança vai se tornar um adulto que automaticamente vai colocar o cinto quando entrar no carro, né? Exatamente. Eu ia até abordar essa questão de trânsito, e foi legal a Marina falar disso aí, porque aqui eu acho que Serra Negra tem muita moto, né? Muita motocicleta aqui, muito motociclista aqui, né? Isso também, isso é uma preocupação eterna do nosso conselho. Já houve reunião, a gente chamou todos os estabelecimentos, tentou cadastrar os motoboys, é uma preocupação realmente, porque eles pulam as lombadas, eles empinam, moto é difícil. Eu não sei, né, se tem, assim, alguma estatística, assim, né, mas a questão do trânsito, eu acho que seria, se não fosse as motos, né, porque você tem sempre um conflito, né, do carro, né, do veículo maior e do menor, né, moto, bicicleta, né,
Eu não sei se tem alguma estatística aqui, mas eu acho que não tem muito ainda, não tem tanto acidente assim, né? Mas a moto que eu acho que realmente é o maior problema aqui de Serra Negra, né? Sim, sim. A gente também tem essa preocupação, também está na nossa pauta. E assim, como o nosso conselho é consultivo, a gente conversa com a população, a gente conversa com as polícias, leva tanto para a sociedade civil quanto para a prefeitura a questão que nós em conjunto com a prefeitura, com a polícia militar, a questão das viaturas de moto, né? Que a gente conseguia, assim, não é a gente, assim, a sociedade conseguiu. Era um pedido nosso lá atrás, que a PM disse que pela PM não viria, né? Então, assim, essa é a ideia, né? De junção mesmo para tentar resolver, porque a gente não pode ir além da sugestão. A gente leva o problema, aponta uma solução, pede a opinião, né? E aí o prefeito acata se pode, a polícia militar acata se pode, a guarda, né? A polícia municipal acata se pode, né? Essa é a função do conselho, mas ele tem que existir, a sociedade tem que ter voz. Perfeito, cara. Perfeito. Salete, mais alguma questão, Salete? A gente acha que abordou bastante coisa, né? Falando tudo, vou deixar para a Marina, se ela tiver alguma coisa mais que a gente, né, algum tema mais que a gente não falou, se você quiser falar. Não, é tudo isso. Eu não sei se eu apresentei, né, a nossa diretoria com os nomes, acho que eu só falei os cargos, né? Mas eu vou assumir a presidência, a doutora Maiara, que é minha colega advogada, vai assumir a vice-presidência, a dona Vera de Salve é a primeira secretária, o Bolinha, ele chama José Carlos, mas todo mundo conhece ele por Bolinha, é o segundo secretário, e a Valéria Buchala é a nossa, a gente fala relações públicas, eu não sei o nome certo do cargo dela, mas ela toma conta de Face, Instagram, as publicações, essas coisas ficam por conta dela. Mais tarde, a gente vai colocar, né, nos próximos dias, qual é a função de cada um dentro do conselho, né, e para que serve o conselho. No começo da página tem um escrito que serve para todos os conselhos municipais, mas nós vamos apresentar o nosso, dizer a que viemos e convidar a população para participar. A posse do conselho vai ser quando, Marina? Agora, em maio, a gente não tem a data certa, porque vai depender da bandeira. A posse tem que ser feita presencialmente, independentemente da data, com máscara, álcool gel, distanciamento, mas vai depender da bandeira, então a gente ainda não tem a data certa. E a sede física fica onde? Não temos sede, a gente usa a sala dos conselhos, que antigamente era ali no turismo. Sim, perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Mais alguma coisa, Salete? Não, acho que é só agradecer. Muito obrigada, Marina. Foi muito esclarecedora a sua entrevista, as suas informações. Tenho certeza que são muito importantes para os serranos. Muito obrigada. E a gente está sempre à disposição. Quando você quiser vir falar, a gente está... Tá joia, tá joia. Eu também agradeço vocês a oportunidade de estar aqui, porque com certeza eu vou ter plantado a sementinha de alguém participar em algum conselho. Muito obrigada. Legal. Até mais, gente, então. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite.